Santo e abençoado dia, povo amado, querido de Deus. Deus os abençoe muito. Que maravilha chegar e encontrar um povo pronto, não é? Estão prontos depois de um rosário rezado. Então, já coloca aqui nos comentários: Senhor, faz-me vitorioso, faz-me vitoriosa. E olha que maravilha, né? Depois de um rosário que já nos dá essa certeza de que pelas mãos da Virgem Maria nos vem a vitória sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua família. Agora, a instrução, não é? Mais uma instrução que o Senhor preparou para você. E você viu aqui como foi rápido? Em menos de 15 segundos, tudo se transformou. O cenário do aviso já é cenário da pregação. Aquilo que a irmã Maria Raquel dizia para você, o Instituto Hesed não para. Porque o nosso coração não para, o coração humano não para, por isso as lutas não param. Se as lutas não param, é preciso aprender a combater. Estamos dentro da Quaresma de São Miguel com este tema do combate espiritual à paz interior. E no 5º dia da Quaresma de São Miguel, nós vamos então descobrir e aprender como combater e vencer os impulsos. Vocês lembram quem está aqui já há um tempo? Eu gosto muito de dizer isso, né? Estar do lado de Deus, estar na Quaresma, estar no exército de São Miguel, não é só combater, não é só o combate, mas é um combate já na certeza da vitória. Aquilo que cantamos também com a Madre Kelly, não é? Sob o manto de Maria, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Coloca também nos comentários: a minha vitória é certa. E a vitória que o Senhor hoje quer ensinar a você é essa vitória sobre os impulsos. Aí muitas pessoas podem estar já lembrando aí o impulso da ira, não é? O impulso para a gula, o impulso para tantas desordens. E o nosso livro do combate espiritual, a paz interior, que eu não me canso também de olhar para ele e ver como ele é lindo, mas muito mais do que lindo, ele é rico, riquíssimo. Capítulo 5 vai iniciar com um título, se você está com o seu livro, pega ele na página 81, e ele diz assim: do modo como se deve lutar contra os impulsos da vontade inferior ou sensual e dos atos que nossa vontade superior ou racional deve realizar para adquirir os hábitos das virtudes. Irmã Edviges Maria, traduz. Vou traduzir o português para o português mesmo, para você entender. Aqui, quando o autor fala de vontade inferior ou sensual, ele vai se referir a todas as paixões humanas, com exceção, ele vai trabalhar a sensualidade propriamente dita, no sentido da luxúria, das tentações, dos impulsos carnais na área da sexualidade em outro capítulo, não hoje. Hoje nós vamos tratar de outras paixões. Mas o que é paixão, irmã Edviges Maria? São os impulsos que trazemos nessa vontade inferior. Para você entender melhor, eu vou fazer aqui uma comparação. A nossa vontade inferior, vamos pegar aqui o exemplo da gula, já vamos para a prática. A gula, ela inicia-se em quê? Numa vontade de comer. Então, é uma vontade sensitiva, é uma vontade que está na parte da sensualidade, na parte das sensações. Porém, é uma vontade inferior. Por quê? Porque é uma necessidade nossa. Só que nós temos também em nós uma vontade superior. É isso que o autor já traz já no capítulo, no título do capítulo. Uma vontade superior. Essa vontade superior é a vontade da alma. É a vontade da alma. Quem estava na consagração a São José, quem estava em outros momentos também, lembra, eu falei bastante isso, na hora da misericórdia também. A nossa alma, ela é formada pelo quê? Quais são os elementos da nossa alma? Inteligência, memória e vontade. É essa vontade da alma que tem que se sobrepor, se colocar acima da vontade inferior. Agora, para que isso serve no seu dia a dia? Para que isso serve na vivência da sua família? Para que isso serve no seu cotidiano? Vamos lá pensar naquilo que acontece todos os dias na nossa casa, tudo aquilo que acontece aí na sua casa, no seu trabalho. De problemas, de dificuldades que surgem, que são os despertadores, né? São as situações que vão lá e apertam o botão do impulso, digamos assim. São as situações que acontecem exteriormente na nossa vida ou interiormente, porque vamos chegar também no interior, que despertam as nossas paixões para a ira, para a gula, para a vaidade, para a vanglória, para a inveja. Tudo isso são paixões que estão dentro de nós e, se são despertadas, nós precisamos saber o processo de como vencê-los.
E enquanto ainda são impulsos. Porque o impulso para a gula, por exemplo, vai levar para o pecado da gula. O impulso da ira vai levar para o pecado da ira. O impulso da inveja vai levar para o pecado da inveja. Enquanto ainda é impulso e você controla e não consente, não é pecado. E por isso que, durante a Quaresma de São Miguel, esse tipo de assunto, essas temáticas que aparecem, é para nos ajudar a vencer sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. A irmã trouxe uma aguinha aqui, você que tem água aí, toma junto comigo. Então, o que é que o nosso autor começa dizendo no livro? Quando a vontade racional, ou seja, a vontade superior, é atacada por uma parte da vontade inferior, pelos movimentos de alguma paixão, é necessário que você se exercite de várias maneiras para que a vontade do Senhor prevaleça. Então, todos os combates que nós enfrentamos com relação às paixões interiores que nós trazemos, esses impulsos que trazemos dentro de nós, a nossa natureza humana, elas têm por finalidade, na verdade, são instrumentalizadas pelo mal para atacar a nossa vontade superior. Por quê? Porque quando ataca a vontade superior, a nossa alma fica desgovernada. Uma alma desgovernada é muito mais fácil para o demônio induzir. É muito mais fácil para o demônio conduzir. E se ainda lá na parte dos impulsos nós conseguimos refrear também o mal dentro da nossa casa. Você consegue refrear o mal também dentro do seu casamento. Precisamos rezar e a principal parte é rezar, é combater. Aquilo que você já fez no rosário. Porém, quando nós entendemos e nós exercitamos, se nós temos consciência que também no combate espiritual eu preciso exercitar a minha vontade superior, como se exercita um músculo, nos momentos em que as situações, em que os combates aparecerem sem aviso, sem pré-aviso, porque normalmente quase 100% das vezes os combates aparecem sem nenhuma prévia, eu vou saber, eu vou estar treinado para resistir e para contra-atacar esses impulsos da maneira certa. Então é muito comum dentro de uma casa, por exemplo, começam-se alguns desentendimentos, mas eles não começam do nada. E eles também não se desenrolam do nada. Eles também não chegam num cume, por exemplo, um desentendimento entre um casal, não vai chegar no máximo, no auge de uma separação, de um divórcio do nada. Se começou com coisas pequenas, se começou com os pequenos impulsos que não foram controlados, e aí você respondeu, e aí você brigou, e você foi irado, você foi impaciente. Entende? Então, por isso a importância de prestar atenção nas pequenas coisas. O inimigo de Deus, ele começa assim, ele começa nas coisas pequenas para chegar nas grandes. Então, o que é que o nosso autor do nosso livro vai dizer para fazermos quando os impulsos começarem a acontecer? Primeiro, resistir. Segundo, é o reforço da resistência. O terceiro vai ser o alimento da sua alma, que eu vou dizer daqui a pouquinho para você. Mas a irmã Edvi diz, então a primeira coisa é resistir. É fazer violência contra si mesmo, não contra o outro. Às vezes, algumas situações acontecem, a vontade é de matar. A vontade é de jogar a pessoa longe. Isso é a vontade inferior. Lembra aí de um momento que você teve raiva. Lembra aí, já que você está aqui comigo rezando também, acabou de vir do rosário, dá para lembrar. Dá vontade, não dá? Dependendo do tamanho da raiva, dá. Não, irmã de diz, não dá, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo. Gente, dá. Todo mundo, em alguma hora na vida, vai passar por uma situação dessa. A vontade que eu tive foi de pegar pelo pescoço, irmã de diz, e jogar longe de mim. Quantas vezes, em quantas brigas, uma pessoa olha para outra e diz, desapareça da minha frente. Isso é muito próprio do nordestino, não é? Desaparece daqui, some da minha frente, não é? Senão eu não respondo por mim. Estou falando aqui o exemplo da ira, por exemplo. Então, como é que eu faço para resistir? Uma das maneiras, ou você foge, ou você realmente vai ter que controlar os seus sentimentos. Mas não é só controlar. Não basta só controlar. Eu vou contar aqui uma história para vocês sabem, né? Eu gosto muito de contar histórias para vocês visualizarem. Uma certa pessoa próxima a mim, uma vez partilhou dizendo, né? Irmã, eu tive tanta raiva que chegou perto do ódio, que eu cerrei os meus pulsos e segurei aqui para não bater na pessoa, de tanta raiva que eu tive.
E ela disse, né, que depois teve tanta raiva que sentiu uma dor no coração e pensava assim, eu vou infartar. Eu vou infartar de tanta raiva. Não era uma dor somente assim emocional, mas era dor causada pela raiva. Então, o que é que acontece? Foi ruim o que ela passou e sentiu? Foi. Péssimo. Mas ela foi vitoriosa sobre ela mesma. Ela foi vitoriosa sobre ela mesma, né? Quase que quando ela me contou, eu visualizei assim, estourou para dentro, né? Explodiu para dentro, não para fora. Faz mal? Até pode fazer no princípio, no início, né? Porque se sente, a natureza humana sente a raiva, sente o mal-estar de não ter respondido. Porque o que é que o inimigo coloca na nossa cabeça e o que é que tantas vezes também nós sentimos? O gozo de ter dito o que nós queríamos. E às vezes, em algumas situações, tem gente que a gente tem que chacoalhar mesmo. Chacoalhar não é machucar, é chacoalhar. Eu de vez em quando digo isso também aqui nas formações, não é? Tem gente que não vai entender que está errado se a gente falar muito amaciado, não. A gente tem que dar uma chacoalhada nele. Agora, sem diminuí-lo, sem humilhá-lo, sem machucar. Mas tem que dar uma chacoalhada. No que diz respeito à ira, já é um outro nível de raiva. Já é um outro nível. É algo assim que pode realmente chegar em outras desembocar em outras nascentes, não é? Eu vou trazer aqui para você as filhas da ira. Vamos lá para a prática agora, porque às vezes a gente pensa que o irado é só aquele que se transfigura na face, ou aquele que bate somente, aquele que comete uma violência contra o outro fisicamente. Mas vamos lá. Olha só. A ira, ela tem três nascentes, né? 3 modos de gerar filhas espirituais. Olha só. Na verdade, espirituais no sentido negativo, né? No início do impulso, a ira, ela faz nascer no coração a indignação e a perturbação da mente. É tudo aquilo que está dentro de nós ainda. A ira ainda não ganhou uma forma. Não ganhou a forma do tapa, não ganhou a forma da violência, não ganhou a forma ainda da ofensa, né, do insulto. Ainda está dentro. Ou seja, a indignação, o coração está indignado indignado pela injustiça cometida ou contra si ou contra o outro. Irmã Divisa, então quer dizer que agora eu tenho que calar. Se eu for injustiçado, eu tenho que calar, eu não posso fazer mais nada, eu não posso falar mais nada. Gente, todos esses conhecimentos que nós vamos tendo no decorrer da nossa caminhada, principalmente e mais aprofundadamente dentro da Quaresma de São Miguel, é para que nós saibamos a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir. Nem tudo é calar, nem tudo é falar, nem tudo é agir. É exatamente essa distinção. Quando falar, quando não falar, quando calar, quando não calar, que nós precisamos saber para que, na hora exata, nos momentos práticos, quando acontece na sua vida, o falar não seja pecado, mas também o não falar não seja omissão. Né? Então, o não fazer. Então, no início, lá no impulso do coração, é a indignação, é a perturbação da mente também. Na perturbação da mente, a pessoa já começa a maquinar a vingança. Ah, essa pessoa me paga. Você me paga. Nessa vida, ainda eu vejo a sua desgraça. Né? Então, não é somente a indignação. Porque você vê uma injustiça de uma pessoa contra outra, a indignação, até certo ponto, ela é até virtude. Porque você está sendo movido, não, isso daqui não é justo. Não, essa pessoa está sendo injustiçada. Até mesmo você que está sendo injustiçado no seu trabalho, claro, vai precisar também ali rever e reaver os seus direitos também, por exemplo. Agora, quando se começa a maquinar a vingança, já é algo diabólico, já é algo contrário ao evangelho, e aí o inimigo de Deus já começa a ganhar realmente espaço. Se isso acontece dentro de uma família, é a desgraça total. Uma vingança dentro de uma família é uma desgraça total. Porque se começa a desunião e é um prato cheio para o inimigo de Deus. É aí onde se começa a dar vazão a tantas outras situações que nós pensamos muitas vezes que é somente algo humano. Então eu vou combater com armas humanas. Mas precisa se ver por trás daquilo que acontece, daquilo que está acontecendo, da ação do mal. Então não é somente a indignação. A mente já começa a maquinar uma vingança. Eu fui injustiçado, eu fui, por exemplo, caluniado, irmão. Eu fui caluniado, inventaram contra mim uma mentira no meu trabalho. Disseram que eu roubei sem ter roubado. Então, estou indignado. Justo e necessário, né? Sem ter roubado nada é para ficar indignado mesmo. O que é que você vai fazer? Vai provar a sua inocência, claro.
Mas isso dá direito de você se vingar? Vou fazer também. Vou inventar a mesma mentira contra a pessoa. Não. Então, tudo isso são filhas da ira, que Santo Tomás de Aquino vai dizer. São filhas da ira. Então, lá na boca, como é que a ira sai pela boca? Né? Uma das nascentes da ira também. A blasfêmia e o insulto. A blasfêmia contra Deus, quando por causa de uma raiva, algo que deu errado na sua vida, você blasfema contra Deus. E hoje nós olhamos para o nosso tempo, nós olhamos para o mundo como nós estamos e quantas blasfêmias acontecem contra Deus. Ele não precisa, nem quer, nem espera que da parte dos filhos dele se levante bocas que blasfemem, que falem contra o Senhor. Contra a blasfêmia nós temos o louvor. É por isso que nós louvamos tanto aqui no Exército de São Miguel. Por isso que nós louvamos tanto nos momentos de adoração que nós temos. Porque Deus já tem os adversários dele no mundo. Ele já tem aqueles que trabalham, que maquinam, que planejam contra ele. Da nossa parte, as coisas que nos acontecem, tem uma frase, as irmãs me ajudam que estejam aí, que eu sempre esqueço a ordem dessa frase, mas a Madre Kelly gosta muito de dizer ela, né? Tudo que me acontece, me favorece, não, tudo que te acontece, te favorece, se você não se aborrece, e a Deus tudo agradece. E a Deus tudo agradece. Então, as coisas acontecem na sua vida, se por acaso dão errado, não dá direito de você blasfemar contra Deus. Ah, irmã, mas eu estou aqui rezando, quem já viu a senhora dizer que membro do Exército de São Miguel, então católico, eu comungo, confesso, blasfemo contra Deus? Certo. Mas existem aquelas pessoas que na sua casa podem estar fazendo isso. Pessoas que próximos a você podem estar fazendo isso e você precisa ajudar. E outra coisa, a palavra vai nos dizer, quem está de pé, cuide para não cair. Quem está de pé, que cuide para não cair. É a sua queda exatamente muito mais do que qualquer outro que já está na queda, que já caiu, que o demônio quer. Quem está caído não cai mais. Quem está caído não vai mais baixo. Mas quem está de pé, quem está reinando, quem está na glória em Deus, é esse que o demônio quer fazer cair. É dentro da sua casa, diante de tudo aquilo que vai acontecendo, que ele quer te fazer blasfemar. E além da blasfêmia que é contra Deus, o insulto também é um resultado da ira que se dá contra o próximo, pela boca contra o próximo. Não ficou só na indignação, não ficou somente na maquinação da vingança, mas insultou o outro. Mais uma vez eu repito para você, em alguns momentos você vai precisar corrigir pessoas na sua casa, você vai precisar entrar numa DR, né, como se dizem, mas não é insultar. Dizer a verdade não é insultar. Dizer a verdade sem caridade é que é um insulto. Mas dizer a verdade, na verdade, precisa ser dita. O correto é que se precisa ser mostrado aquilo que foi um erro. Mas não dá direito de insultar, de falar palavras injuriosas, palavras que diminuam o outro. E isso é muito comum, penso eu, né, tenho certeza que eu não estou falando nada fora do normal, nem nada ilusório. Em todas as famílias. Teve uma pessoa uma vez, um padre, que disse assim, irmãs, completem, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, aí nós respondemos assim, né? Eu estarei aí no meio deles, que é a palavra de Deus, o Evangelho diz isso, né? Ele diz, não, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí sempre haverá uma briguinha. Então, teve gente, tem pessoas juntas, há a possibilidade de um desentendimento. Há a possibilidade de várias situações em que tudo isso que está dentro de nós vem à tona. E outra coisa, essa formação de hoje não é para você ficar olhando somente para os outros, não. Você pode até olhar, de repente tem até alguém que precise ajudar. Mas é olhar para si. A Quaresma de São Miguel esse ano é um forjar da nossa alma, é um forjar do nosso coração. É um forjar daquilo que em nós ainda está defeituoso. Eu preciso aperfeiçoar para poder chegar à paz interior. Imagina alguém que tem um impulso muito forte da ira, a paixão da ira num impulso muito forte, e não controla. Como é que chega a paz interior? Vai combater contra os outros, não contra si. Entende? Então, assim, o nível de entendimento, o nível de aprofundamento também, esse ano na Quaresma de São Miguel, é nesse sentido. É para o seu coração ser aperfeiçoado em Deus. Mas eu falei da ira, como lá no início do impulso no coração, lá no desenvolvimento, quando chega aqui na boca, mas também existe uma outra forma, um outro formato da ira nas ações. É a rixa,
é a briga de verdade, são as vias de fato, são coisas mais graves, né? Que também acontece muito, que também nós vemos bastante. Então, tudo isso nós precisamos resistir ainda no início. É o primeiro passo que nosso autor vai dizer. Resistir ainda no início. Ele vai falar ainda na primeira página, olha, na página 81. Primeiramente, quando for assaltada por alguns desses movimentos, você deve resistir vigorosamente, para que a vontade superior não concorde com eles de forma alguma. Em segundo lugar, depois que esses movimentos cessarem, você deve se exercitar novamente para reprimi-los com mais esforço e coragem. Depois você deve enfrentá-los em uma terceira batalha, porque nisso, se você tiver sucesso nas duas anteriores, você certamente se acostumará a vencê-los e a desprezá-los. Esses dois desafios devem ser feitos para todos os nossos apetites desordenados, exceto os da carne, sobre os quais falaremos em seu devido lugar. Então vamos lá. O primeiro esforço, a primeira atitude que o livro nos aponta para fazermos diante dos nossos apetites desordenados, diante dessas paixões que é a ira, a gula, a vaidade, a vanglória, a soberba, a inveja, é resistir, é fazer força. É o exemplo do que eu disse, cerrar os pulsos e prender para não bater no outro, né? Mas na inveja, como é que eu resisto diante da inveja? A inveja, ela traz no início do impulso, como tradução do sentimento do coração, a murmuração e a detração. A murmuração é algo disfarçado, é a inveja disfarçada. A detração já é mais abertamente, é o invejoso que não se controla. É o invejoso que não consegue se segurar. Ele vai falar abertamente, ele vai diminuir a glória do outro, da outra pessoa, por causa da tristeza que ele tem do sucesso dessa pessoa. Já a murmuração não, a murmuração é algo mais disfarçado, não é? A murmuração, o invejoso, ele vai, por exemplo, ele pode até elogiar outro em detrimento da pessoa invejada. Mas é algo mais disfarçado, né? Ele vai ali fazer alguma murmuração. E a inveja, quando ela começa a aparecer no nosso coração, e agora eu quero que você olhe para o seu coração como numa probabilidade de sentir a inveja, de passar, de sentir o impulso da inveja, não o outro que tem inveja de você. Mas no início do impulso da inveja, nós precisamos resistir. Como? Pensando vigorosamente, como diz o livro, positivamente, que aquilo que o outro faz é bom. Mesmo que o coração não consinta, se o sentimento, o coração não sente, mas você usa a vontade racional, a razão. Gente, nós não fomos feitos por Deus para vivermos como animais, né? Para vivermos movidos pelos impulsos. Deus nos deu uma razão, Deus nos deu uma alma para termos inteligência e discernimento nas coisas, para usarmos a nosso favor. Tantas desgraças que acontecem no mundo hoje, muitas vezes decorrente da inveja, porque a cabeça não pensa. Porque não se pensa, não se raciocina. O mundo hoje está emburrecendo, querendo emburrecer as pessoas e está conseguindo. Está conseguindo de muitos cristãos católicos, inclusive. Então, aqui a sua cabeça é sua. Deus deu para você. Todos esses aprendizados que você tem tomado aqui nas formações é para que você tenha domínio sobre a sua vida. Para que você tenha a sua vida aqui nas suas mãos. Não o mundo. Sabe, viver como marionetes, que o mundo já é um outro impulso, né? Um mundo cheio de estímulos, um mundo que está cheio de incentivos para o cometimento de tantos pecados, não é? Esses dias uma pessoa partilhava de alguém que também postou uma frase um pouco baixa, assim, né? Como os valores estão invertidos e pessoas que amam a Deus, sinceramente. Pessoas que querem ser santos, mas que escuta tanto, vê tanto, falam tanto, que entra na nossa cabeça. É igual música quando se escuta que fica na cabeça, não é? Eu lembro deixa eu contar outra coisa para vocês. Quando eu entrei aqui no Instituto, eu era aspirante, fazia alguns meses que eu tinha entrado. E eu gostava muito de música sertaneja, muito, mas era muito mesmo, né? Hoje mais não. Mas eu gostava muito, né? Era sertanejo caipira da roça mesmo. Eu gostava muito, achava muito bonita a letra, né? Achava muito profundo. Quando eu entrei aqui, que às vezes a gente precisava sair para ir, até hoje, né? Quando precisamos ir para médico, tudo.
que eu passava por algum lugar e escutava alguma música sertaneja, ficava na cabeça. E para descolar, como é que fazia? Foi um dia, eu disse, eu já sei, eu vou lá na capela agora, eu vou oferecer tudo para Jesus, né? Eu disse, Jesus, é para ti, né? Essas palavras que eu estou me lembrando dessa música, eu vou aplicar para ti. Então, quando eu comecei a aplicar ali para Jesus, começou a surgir um outro sentimento no meu coração. Porque eu ressignifiquei aquilo. A partir dali, eu comecei a perceber que tanto se distanciava por o que eu gostava antes, como o meu coração também se aproximava de Jesus. Foi quando começou o meu romantismo com Jesus, né? Então, nós temos que pegar aquilo que seria contra nós e aplicar a nosso favor. Nós vamos, então, assim, para o segundo passo da vitória sobre os impulsos. Primeiro é resistir. Primeiro você faz toda a força do mundo. Depois você faz um reforço dessa resistência. Até já passou o impulso, mas você reforça essa resistência diante de Deus. Eu vou trazer aqui um outro exemplo. Mágoa, falta de perdão, raiva de outra pessoa, uma má lembrança que eu tenho de alguém que me machucou, que me feriu. Já passou, o sentimento maior, a raiva maior, a decepção maior já passou dias, já passou semanas, já passou meses, já passou anos. Mas eu percebo que ainda há alguma coisa dentro de mim. Então, eu não vou esperar passar todo esse tempo. Passou o primeiro fogaréu, né, da decepção e da ira com aquela pessoa que me feriu, e eu já perdoei, já passou, nem tenho mais raiva dela. Mas tá aquela dor ainda, eu vou diante de Deus e vou apresentar novamente, mesmo que já esteja tudo bem entre ela e eu. Diante de Deus, eu apresento novamente e faço um reforço da resistência. Como é que eu faço isso? Eu deixo novamente diante de Deus, em Deus, que o sentimento venha. Se eu percebo que existe ali um pouquinho ainda, deixa vir logo o resto. Deixa vir o resto. É igual furúnculo, né? Quando nós temos que, se não tira tudo, fica lá doendo ainda. Então, deixa vir diante de Deus. E aí, acontece o processo da cura. Por isso que todas as lives no Exército de São Miguel, Jesus está exposto. São quase 5 horas ou mais. Durante a quaresma agora são bem mais. De adoração com Jesus exposto aqui, além da nossa adoração perpétua, que também estamos intercedendo por você. Então, em Deus acontece o processo da cura. Então, pronto, irmã Divis, basta isso então? Eu só resisto, faço um reforçozinho da resistência? Não. Para você entender melhor esses 2 passos, para nós irmos para o terceiro, eu vou dar um exemplo para você da pintura de uma casa. Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas eu sei que antes de pintar se passa alguma coisa, que se chama o selador, né? Passa o selador numa casa recém-construída, porque se passar a tinta logo, ali o cimento, o reboco que ainda está novo, vai sugar a tinta. E não vai pintar, não vai ficar a pintura bonita. Então precisa primeiro passar o selador, é a resistência, é o primeiro passo. Depois passar a tinta, que vai ficar visível, que é o reforço da resistência. Depois da tinta, depois de uma parede pintada, a gente vai colocar a luz, a gente vai colocar um quadro, a gente vai colocar ali uma planta de repente na frente da parede, né, para ressaltar, para ressalvar a cor, para ficar destacado. São as virtudes. É exatamente isso, o alimento da alma que eu falei para você lá no início da formação, que ia dizer para você, e é isso que pode salvar a sua casa. É isso que pode salvar seu casamento hoje, é isso que pode salvar o seu relacionamento com o seu filho, na medida, enquanto o outro também queira. São as virtudes. E é isso que pode salvar o seu relacionamento com Deus, principalmente. Porque no relacionamento com Deus é que todos os outros relacionamentos têm sentido e força. Então, esse alimentar a alma com as virtudes vai pedir de nós também uma força, uma coragem, um vigor. Porque nós vamos precisar agora exercitar repetidamente a virtude contrária às paixões que eu trago. Então, contra a ira, a paciência. Contra a gula, a temperança. O mortificar, o fazer jejum, né? O oferecer alguma coisa. Contra a inveja, o glorificar o outro, não no sentido divino, né? Mas o glorificado, elogiar o outro. Né? O se alegrar com a vitória do outro, com o sucesso do outro. Então, o terceiro passo é executar repetidamente a virtude contrária àquelas paixões que eu percebo que eu tenho. Então,
Eu falo muito da ira da cólera, porque é algo que se acontece mais. Isso também, a ira e a cólera estão sendo muito, algo que a gente vê muito na prática hoje em dia, no nosso meio, no nosso convívio, seja na igreja, seja fora, seja em casa, na igreja ou fora. Nós vemos muito porque é exatamente devido ao tanto de informações, o tanto de estímulos que o mundo está jogando contra nós. Nós não somos obrigados a andar no mesmo ritmo de uma tecnologia, não somos. Deus não nos fez uma máquina. Deus nos fez uma pessoa. Enquanto você se considerar uma máquina ou considerar os outros uma máquina, vai haver discórdia, vai haver briga, porque um vai estar mais rápido que o outro, um vai estar mais devagar, e aí começam-se as discussões, começam-se as discórdias. Então, esse tanto de informação, esse tanto de estímulo mexe muito com o nosso coração. Quando mexe com o nosso coração, desgoverna. Se desgoverna, eu não tenho mais controle, eu não tenho mais aqui nas minhas mãos o meu coração. E se eu não tenho mais o meu coração nas minhas mãos, eu começo a fazer as coisas irracional. Eu começo a falar, eu começo a responder, eu começo a reagir como se fosse de fato um animal, né? Então, além de executar repetidamente as virtudes, que aí você não precisa que nada de ruim aconteça, você pode ser caridoso, mesmo que a oportunidade não apareça. Vá em busca, vá atrás, né? Seja gentil, seja carinhoso, diga palavras afetuosas. Irmã, na hora da raiva, não, na hora, espera a raiva passar. Mas depois, né, tentar também. Mas o nosso livro também nos traz uma outra arma poderosa que nós precisamos também praticar para que não percamos a vitória desses outros 3 passos que nós vimos, né? Resistir, o reforço da resistência e alimentar a alma com as virtudes. O que é que ele diz? O que é que ele traz? A mortificação, olha só. Além disso, você deve lembrar-se de mortificar e refrear muitas vezes os seus desejos e vontade naquelas coisas que, embora lícitas, não são necessárias para você, porque disso resultarão muitos benefícios. E você sempre estará mais disposta, pronta e capaz de vencer-se nas outras. Você se tornará forte e experiente no combate às tentações e se livrará de muitas astúcias e enganos do demônio. E fará um serviço extremamente agradável a Deus. Então, o que é que nós entendemos com isso que o livro nos diz? Aqui não é mais resistir, nem o reforço da resistência, nem a prática das virtudes. Você vai mortificar, você vai fazer sacrifícios naquilo que é lícito. Um exemplo prático que vocês fizeram hoje. É lícito dormir. Por quê? Porque eu preciso. Você precisa? Precisamos dormir. Não tem nada errado em dormir. Na medida certa, né? Naquilo que precisamos. Na medida em que o corpo precisa. Então, eu preciso dormir. Não há nada errado em dormir. Não há pecado em dormir. O que é que eu vou fazer para mortificar nesse ponto, nesse aspecto? Eu vou oferecer ao Senhor alguns minutos, algumas horas do meu sono, por amor a Ele. E para fortalecer em mim a vontade superior que falei para você lá no início. Então eu acordo mais cedo para rezar o rosário da madrugada. Ao mesmo tempo que vou estar rezando, eu estou oferecendo um sacrifício, uma penitência para alcançar graças. Eu também estou especializando a minha vontade. Eu estou fortalecendo os músculos espirituais da minha vontade. E é exatamente isso que vai te fazer forte diante de uma perda também. Diante de um luto. Diante de uma discussão na sua casa. Que fará equilibrado diante de uma contenda entre 2 filhos que você precisa ali estar intermediando. Olhar para o seu marido, a vontade que dá de jogar longe. Olhar para a sua esposa, a vontade que dá de pegar ela e jogar longe. Porque fez raiva, porque fez isso, fez aquilo. E racionalmente, equilibradamente, como filho de Deus, que sabe que tem uma alma, que tem uma vontade superior, você olha rapidamente, você analisa a situação e você faz o discernimento. Se fala ou se cala. Então, é por isso que a mortificação é importante, é necessária, né? Desligue. É necessária nos combates espirituais, no que diz respeito às nossas paixões. Porque o que está em jogo é a nossa paz. O que está em jogo é a paz da nossa família. O que está em jogo é a sua paz com Deus. O que está em jogo é a paz do mundo.
Se nós olharmos todas as guerras que acontecem no mundo hoje, é somente a somatória de pequenas iras, de pequenas raivas, de pequenos corações que não foram controlados, de pequenos corações que não foram equilibrados e que deram vazão ao ponto de chegar numa guerra como se chegou, como se chega hoje, que nós vemos. Mas quantas guerras dentro da nossa casa? Ontem a irmã Maria Raquel pregava para vocês aqui como vencer as guerras interiores. Quantas guerras dentro da sua casa porque não se controla essas paixões? Quantas guerras dentro da sua família porque você não se conhece, porque você não exercita, porque você não se preocupa com as virtudes? Gente, virtude é graça de Deus, mas virtude também, é mão trabalhando, é coração trabalhando, é força. A palavra virtude vem de uma palavra em latim que se chama virtus. Virtus. Lá no Catecismo da Igreja Católica diz isso, que significa força. Eu preciso fazer um esforço. Em alguma hora vai se tornar um hábito, mas no início eu vou precisar fazer um esforço. Se eu tenho uma tendência à ira, se eu sou colérica, eu vou ter uma tendência à ira e à cólera. Mas, se eu me esforço a ter a mansidão, em algum momento a mansidão vai ser hábito, não vai ser mais difícil. Eu não vou precisar fazer mais tanta força. Mas o autor do nosso livro vai dizer, tem que passar pelos 3 passos. Se não fizermos os 3 passos, não há vitória. Então, olha, pois a verdadeira virtude não consiste e nem nasce dos exercícios que são agradáveis e conformes à nossa natureza, mas sim naqueles que nos colocam em cruz, com todos os nossos afetos, onde o homem se renova e por meio dos hábitos das virtudes evangélicas se une estreitamente ao seu crucificado Senhor, Criador e Redentor. Através das virtudes nós nos unimos ao Senhor. As virtudes são os laços que nos unem a Jesus crucificado. Tudo aquilo que há de ruim em nós precisamos nos acostumar a isso. Não vamos chegar, nenhum momento vai nascer nas nossas costas asas e nós vamos virar anjos. Eu vou sair da quaresma de São Miguel, parecido com São Miguel. Voando, né? Rápido, sem nenhuma paixão mais me incomodando, sem nenhum defeito meu mais se mostrando. Como os anjos, na plenitude do ser, né? Nada mais me abalará, nada mais me tocará. Vai abalar e vai tocar. Aliás, vai tocar, mas não pode abalar. Então, ninguém vai sair anjo da quaresma de São Miguel. Você vai continuar homem e mulher, vai continuar pessoa, vai continuar ser humano. Porém, com consciência de que existe dentro de mim aquilo que é mal, devido à concupiscência, devido ao pecado original, mas aquilo que há de bom, o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos a habitação da Santíssima Trindade. E nós precisamos saber disso e começar a tratar disso como uma realidade, porque é real. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Santa Elizabeth da Trindade ficava em êxtase quando contemplava isso. Deus habita em mim. Deus é amor. Se o amor habita em mim, principalmente você que comunga, que recebe Jesus na Eucaristia, Deus habita sacramentalmente, Deus vive dentro do seu coração. Deus reina, Ele deve reinar. Deus reina na nossa vida, não somente quando uma graça é alcançada, eu repito para você. Deus reina na sua vida e na sua família, não somente quando a família está sem problemas. Quando os filhos estão bem-sucedidos nos trabalhos, nos estudos, em quer que seja, não. Mas Deus reina na nossa vida quando o amor reina. Quando o amor supera todas as coisas. Quando diante de uma luta, de uma dificuldade, de uma discussão, o amor ele reina, o amor governa o meu coração. E ele precisa governar e reinar em primeiro lugar dentro de você. Você que chegou na quaresma de São Miguel, vindo talvez de uma vida de pecado, vindo talvez de uma vida mundana, estava na lama. Irmã, até já tomei o banho da confissão, mas ainda não coloquei um perfumezinho não. Até já tomei banho. Vim do pecadão, mas já me confessei, banhei minha alma, lavei. Mas ainda percebo uns destroços que o pecado fez em mim. Pois é hora de você olhar para você e perceber que dentro de você Deus te deu dons, Deus te deu beleza. Deus colocou lá dentro em potencial dentro de você e você precisa deixar que a mão do Senhor toque para acionar esses talentos e esses dons para o amor. Sobretudo para o amor. Na verdade, não tem nada de bom nessa vida que se faça. Se não for embasado no amor, não vale de nada.
Tudo. Se não for por amor a Deus e amor ao próximo, que eu faço uma boa ação, que eu me corrijo, que eu venço sobre as minhas paixões, eu estou buscando a vanglória. Já é um outro vício, já é uma outra paixão. Se eu busco a minha própria glória, se eu melhoro, se eu me esforço, se eu faço uma caridade para a minha glória, e não para a glória de Deus, você não entendeu nada, eu não entendi nada. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender. E eu digo isso para você, me incluindo, por quê? Porque embora já tenha entendido, embora já tenha aprendido, embora já tenha também vencido tantas coisas, por isso digo também com toda certeza que você pode vencer e vai vencer, nós precisamos fazer um processo de manutenção, né, em nós. Fazemos uma manutenção e isso nós precisamos estar sempre ligados na humildade, ligados a Deus pela humildade. De sabermos que não somos obra acabada. Não somos obra acabada já agora. Porque venci um vício, porque venci uma paixão em mim. Eu preciso saber que eu preciso manter essa virtude em mim para manter a paz na minha casa. Eu preciso manter o meu coração em paz para manter a minha família em paz. Principalmente pais e mães de família, agora eu quero falar para vocês. Eu já ensinei para vocês o que tinha de ensinar na teoria e falei muitas coisas na prática. Mas eu quero falar para você que tem a missão de dirigir uma casa. A sua casa não será casa, nem família, nem lá, se as rédeas não forem o amor. As rédeas da sua casa não forem o amor. Amor firme. Não é amor frouxo, não. Que deixa os filhos fazer tudo o que quer e deixa o outro dizer o que quer, deixa o outro falar o que quer, deixa o outro fazer o que quer, porque, enfim, tem que ser misericordioso. Não é isso. É um amor firme. É um amor firme. Quem é líder, seja onde for, precisa ter a firmeza, a ternura de Nossa Senhora, né? a pureza dela, a mansidão dela, a suavidade dela e a firmeza de São José. Nós não conseguimos imaginar São José grosseiro, mas firme, sim. Não é não, sim é sim. Tem que fazer, tem que fazer. Não pode fazer, não pode fazer. Sabe? Por isso que tudo isso que você aprendeu aqui hoje, que fortalece sua vontade, aí você, executando isso, tendo em vista a missão que Deus deu para você de pai de família, de mãe de família, você também terá uma vontade firme para governar a sua casa. Para que o seu filho cresça com uma vontade superior, também firme. Também firme. É por muitos nãos que não são ditos que tantas pessoas estão desgovernadas no mundo. É por tantos nãos que não são ditos aos filhos. Não, não pode, que depois se sai fazendo o que quer e acontecem as tragédias que acontecem no mundo. Por muitos nãos que não são ditos. É preciso dizer um não com amor. Né? Com amor, lógico. Você que é pai e mãe sabe muito melhor do que eu, disso que estou falando, que no dia a dia isso requer um esforço muito grande. Por quê? Porque você vai ser pai o resto da vida. Você vai ser mãe o resto da vida. Ninguém vai tirar de você. Você pode tirar o sangue que for. Às vezes os filhos estão com raiva e dizem assim, não é mais meu pai, não é mais minha mãe. Dá raiva e faz graça ao mesmo tempo, não é? Um filho que com raiva diz assim, você morreu para mim. O sangue continua ali, o vínculo espiritual continua ali. Existe algo muito maior que vincula você ao seu pai e à sua mãe. Existe algo muito maior que vincula você ao seu filho, aos seus tios, aos seus irmãos, seja lá quem for, que talvez esteja aí brigado, não é? Mas existe algo maior que vincula, existe algo maior que liga o seu coração. E é por amor a isso que Deus te convida hoje a fazer essa reforma interior, a fazer essa reforma por dentro de você. Nós não somos só isso daqui, ó, só carne, só físico, não. Nós temos por dentro de nós uma vida que precisa ser cultivada, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, que precisa ser revista por você. Em primeiro lugar, tantas carências também que se busca dentro da própria casa ou fora de casa, porque quer que o outro nutra dentro do meu interior. O responsável por sua vida interior é você. O responsável pelo seu coração é você. Entra aquilo que você deixa, sai aquilo que você deixa. O que é que Jesus diz no Evangelho? De dentro do coração que sai todas as impurezas, todas as imundícias. Aí ele vai trazer também. Não taxativamente, né? Todas as situações, mas todas aquelas impurezas, alguns exemplos de impureza que saem do nosso coração também.
Então não é aquilo que se come, como Jesus diz, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai. É aquilo que sai, por quê? Porque veio do coração. O seu coração, coloque isso na sua cabeça. É que o seu coração é terra onde o Senhor deve andar. É terra que deve ser dominada por Deus. O seu coração deve ser terra fértil para Deus plantar as sementes, mais ninguém. Mais ninguém. Se alguém chega e planta o amor para que você cresça no amor para com Deus e para com o próximo, ótimo. Se alguém chega para plantar qualquer outra coisa, resista. Resista. Porque às vezes nós vamos conviver com pessoas que são instrumentalizadas pelo mal. Você vai conviver com pessoas no seu trabalho que não tem o domínio do coração dela. E você vai precisar ter o domínio do seu. É trabalho dobrado. É trabalho dobrado. Mas vai precisar fazer para proteger o seu coração. Nós não estamos num tempo fácil para o nosso coração ficar assim, à venda, à doação, ao léu, para que quem quer que seja chegue, compre e vá embora. Faça e desfaça o que quer e vá embora, não. Uns tempos atrás aí nós tivemos o testemunho da Suelen Moro e ela dizendo, né, naquela experiência que teve com um rapaz num período de que não estava na igreja, afastada da igreja, e ali naquele dia teve um momento ali com o rapaz e no final do dia, né, no final da festa, no final que foi levar ela para casa, depois que ele fez o que queria, abriu a porta do carro e disse, vai embora. Sabe, não admita que ninguém chegue na sua vida fazendo algo assim. Nem no que diz respeito à sexualidade, que o livro vai tratar depois, mas também aquele valor que você tem como pessoa. É você o primeiro responsável a guardar aquele valor que você tem enquanto pessoa de ser filho e filha de Deus. Ontem, na hora da misericórdia, eu propus para quem enfrenta a depressão, para quem está numa tristeza profunda, se arrume, saia, vá contemplar a natureza, olhe para o céu, olhe para tudo que é criado, olhe para os pássaros, olhe para as flores, olhe para tudo que for da natureza. Reconheça que é belo, reconheça que é perfeito, porque foi feito por Deus. Mas, no fim, chegue na conclusão. Eu tive que dar a conclusão, né? Porque depois eu não ia estar ao vivo, nem ia estar com a pessoa. Tudo lindo. O céu é lindo, o sol brilha, a lua é belíssima, reflete o brilho do sol. As estrelas deixam a noite mais iluminada, mais bela. A natureza, os pássaros que cantam meu amor com o Senhor. Mas a filha aqui, o filho aqui, sou eu. O filho sou eu. Hoje, você talvez não tenha se encaixado em nada disso aqui que eu tenha falado, de ira, de inveja, de nada. Mas a depressão, a tristeza, aquilo que tem te afundado, aquilo que tem te esmagado. Hoje o Senhor te dá essa consciência de que dentro de você existe uma vontade superior, que pode te fazer erguer-se sobre tudo isso, com a certeza de que você é filho e filha de Deus. Tudo é lindo, tudo na natureza é lindo, tudo que é criado é belo, mas eu sou filho, eu sou filha. Nem os anjos são filhos, são criaturas perfeitas, feitas por Deus, que nos ajudam, que nos auxiliam, mas nós somos filhos. Nós somos filhos. Então, hoje, se coloca nos braços de Deus, se coloca nas mãos do Senhor e pede a Ele, Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero progredir no bem. Senhor, eu quero progredir no amor. Eu quero progredir na caridade. Eu quero progredir nas virtudes para que assim eu possa te amar mais. Para que assim eu possa amar mais o outro. Para que assim eu possa amar mais na minha família. Para que nada atinja o meu coração. Sabe que as flechas envenenadas que muitas vezes no texto do combate a gente reza devolvendo para o inimigo, são as flechas que ele envia contra nós, são essas coisas que ele usa de nós mesmos. O demônio não tem nada, ele é pobre. Ele é pobre, ele não tem nem as flechas para enviar contra nós. O que é que ele faz? Ele usa daquilo que nós temos de fraqueza para enviar contra nós mesmos. Ele é pobre, só que ele não é humilde. Sabe, cada vez que nós somos orgulhosos, que somos vaidosos, que somos soberbos, que somos irados, nós nos assemelhamos a ele. Eu nunca lembro qual foi o santo que ele disse isso, mas o que importa é a lição. Um santo que uma vez viu o demônio disse assim, tu és pobre? Eu também sou. Tu és obediente? Ah, eu também sou. Mas tu és casto? Eu também sou. Mas tu és humilde, és obediente e eu não sou. Então,
qual é a chave que destroça o demônio em tudo, na prática das virtudes, em qualquer uma delas, na busca de uma perfeição maior a Deus. É a humildade. É quando eu sou obediente à voz de Deus que me diz para fazer diferente do que o mundo manda. Eu sou obediente à voz de Deus que me manda fazer diferente e muito melhor daquilo que o meu coração, a minha carne, os meus impulsos mandam. Eu digo para você, sabendo da minha natureza humana também. Todos nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, porque a gente acha que a nossa mão é mais perfeita do que as mãos de Deus, chagadas. A gente acha que vê melhor do que o olhar de Deus. Só que o nosso olhar é limitado. O olhar de Deus é misericordioso. Mais uma vez, repito, às vezes dá uma chacoalhada em alguém, dá uma ajuda, mas não resolve. O que resolve é você ser canal para que o olhar misericordioso de Deus passe para essa pessoa. E mais uma vez, vida de oração, vida de adoração, se conhecer para que você saiba a hora de falar, a hora de calar. Porque às vezes é pela fala que o olhar misericordioso de Deus vai chegar e às vezes é pelo calar. Então, se você sabe a hora de você agir, reagir e se calar e não falar nada e não fazer nada, é a hora em que Deus vai agir. É a hora em que Deus vai triunfar. Então, quero finalizar esse momento de formação para você, esse momento de pregação, desejando e orientando que você peça ao Senhor, mas se esforce. Cumpra esses 3 passos. Hoje tome como um caminho, né? A prática hoje. Qual é a minha paixão dominante? O que é que dentro, não é paixão que digo, não é paixão de apaixonado não, viu? Isso é lá na hora da misericórdia. Mas aquela paixão, aquilo que me leva para baixo, né? Aquilo que mostra o pior de mim, que mostra a minha pior versão. Na verdade, nós temos uma versão só. Deus não nos fez com várias faces, com várias caras, não. Deus nos fez, nós somos um só. Só que temos que descobrir qual é a minha verdade. Quem sou eu? Né? Mas não é igual o Sócrates, sei lá quem que era o filósofo das antiguidades, que dizia não, né? Quem sou eu? Não, mas diante de Deus, Jesus, quem sou eu? Me diz quem sou eu para ti. Me diz quem sou eu para o Pai. Quem sou eu para a Virgem Maria? Quem sou eu? Certo, eu sou filha, mas eu sou um filho, uma filha vista como? Como é que Deus tem me visto do céu? Com toda essa ira, com toda essa vaidade. Como é que Deus tem me visto do céu com a mansidão? Como é que Deus tem me visto do céu? E a partir desse olhar, muda ou reforça aquilo que você tem. Ou muda o que há de bom, ou reforça aquilo que você tem muda o que tem de ruim, ou reforça aquilo que você tem de bom. É sempre o olhar de Deus. Aqui lembro para você Santa Teresinha, do Menino Jesus. Santa Teresinha, quando foi noviça, quando recebeu o hábito. Presta atenção nessa história. Santa Teresinha, quando foi noviça, quando recebeu o hábito carmelita, que acabou a cerimônia, chegou num determinado cômodo do Carmelo, aí uma irmã falou assim para ela: nossa, Teresinha, irmã Teresa, como você está tão magra? Ter recebido o hábito mostra mais ainda a sua magreza. É bem arriscado não conseguir viver a nossa regra, porque vivemos muitas mortificações e muitos jejuns. A senhora se cuide. Santa Teresinha passou calada, santa, né, como sempre, passou. Acolheu aquilo que a irmã disse. No próximo cômodo, uma outra irmã passou por ela e disse assim: nossa, irmã Teresinha, como você ficou gorda com esse hábito, né? Ficou bem vista, ficou bonita. Tome cuidado, né? Para não engordar demais. Mais ou menos assim a conversa delas, né? E Santa Teresinha sai com uma conclusão: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Então, o olhar do Senhor sobre Santa Teresinha era outro, com certeza, né? Nem magra, nem gorda. Santa Teresinha era linda. Mas o olhar de Deus sobre Santa Teresinha via somente o corpo, via somente o físico, via somente limitado assim? Não. Então, Santa Teresinha tirou uma lição disso. Não acolheu nenhuma nem outra. Disse: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, se eu deixar que Ele haja na minha vida. Então, nada está perdido, ainda que você tenha cometido o maior pecado do mundo, movido pelos seus impulsos desgovernados, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você se deixar ser salvo por Deus novamente, porque Ele já te salvou lá na cruz. De você se deixar ser resgatado por Deus. É o dia de você se deixar ser tocado por Deus. Gente, não tem nada melhor do que quando nós
Eu já passei por essa experiência. Nos abandonamos em Deus no momento de oração e nós não fazemos nada. Nós só deixamos Deus tocar. Deus toca e cura e refaz. Nós cantamos muito isso também, não é? No Exército de São Miguel. Basta um olhar teu, basta uma palavra tua e tudo se faz. Tudo acontece. Então, eu volto para aquilo da humildade, que o demônio é pobre, é casto, mas não é humilde. Então, ele não vai conseguir força com você se você, a partir da humildade, se coloca diante de Deus e diz, Senhor, tu poderias olhar para mim o resto da vida para poder me refazer. Tu poderias conversar comigo, falar 24 horas por dia, até por toda a minha vida, até eu ir para o céu, para poder me recriar. Mas se só uma palavra basta, se só um olhar basta, se só um amor, só um gesto de amor basta, então que seja só um. Eu quero esse único olhar. Eu quero essa única palavra que refaz. Mas me refaz. Então, abre o coração hoje para que o Senhor possa tocar, né? E de maneira simples, de maneira muito simples, Deus age na simplicidade, Deus age no coração humilde, no coração simples. Deus vai refazer aquilo que precisa refazer em você, tá certo? Então, diante de tudo que nós partilhamos hoje, diante de tudo que nós vivemos, eu quero ler para você o final do nosso livro, do nosso capítulo 5, que o nosso autor termina dizendo assim: e da mesma forma que nossa vontade nunca será e nem pode ser viciosa e mundana, por mais que seja perseguida e combatida pela parte inferior e pelo vício e pecado, enquanto não ceder e se deixar vencer, da mesma forma nunca será virtuosa e unida a Deus. Por mais vivamente tocada, combatida e chamada pelas inspirações e graça divina, enquanto não se conformar a ela com atos internos e mesmo externos, quando necessário. Ou seja, não é só Deus inspirar, não é só Deus tocar, não é só Deus movimentar o seu coração. Você precisa se conformar a isso tudo. Você precisa se conformar às inspirações divinas. Deus mostra, Deus sempre nos mostra e nós sabemos, minha gente. Nós sabemos que olhamos para nós e nós sabemos aquilo que temos de mais fraco em nós. Aquilo que nós temos de mais sujo. Aquilo que há de mais feio de ver. Aquilo que há de mais desagradável. Nós vemos. Então, honestamente, diante de Deus, coloca para Ele e pede um coração puro. Dai-me, Senhor, um coração puro, um coração novo. O Salmo 50 vai nos ensinar a rezar também. Dai-me, Senhor, um coração puro. Um espírito decidido. Não me afasteis de vossa face. Então, dá-me um coração puro e um espírito decidido. Ser decidido. E aqui eu quero fazer também uma ressalva no que diz respeito ao temperamento. Não se agarre no seu temperamento como uma justificativa, como uma desculpa esfarrapada para não melhorar nas virtudes. Para não melhorar naquilo que vai ligar seu coração a Deus e vai trazer a vitória para a sua vida, para o seu coração e para a sua família. Sabe, temperamento, o nome já está dizendo, é para temperar. Ele traz aquilo que é bom, traz pontos bons, favoráveis e desfavoráveis. Você vai ter que temperar os favoráveis com os desfavoráveis para que o seu temperamento lhe impulsione para uma outra coisa. Né? Para cima, para o alto, para o coração de Deus. Então, coração na mão, para ser entregue a Jesus. Corações ao alto, para o coração estar em Deus, como nós rezamos na Santa Missa. Coração, seu coração tem que ser terra que só o Senhor anda. Tem que ser terra onde somente o Senhor planta as sementes. O seu coração tem que ser um coração forte, que resiste, que reforça a resistência, que se enche, que se alimenta das virtudes, que se alimenta daquilo que é bom, que faz todo o esforço necessário para agradar a Deus, para ser amoroso, para se alegrar com a vida do outro, para amar, para estar em paz, para não desejar o bem alheio, para não ser avarento. Não falei na avareza para você porque não deu tempo, não é? Mas também é um outro mal, é uma outra coisa que tem destruído também as famílias. Então tudo isso, entrega a Jesus hoje e pede a Ele, Senhor, reforça em mim a Tua graça. Reforça em mim a Tua paz, reforça em mim o Teu amor, porque eu não quero estar vulnerável a mim mesmo. Eu não quero estar vulnerável às minhas próprias fraquezas, mas eu quero estar vulnerável à Tua graça, ao Teu modelar.
Então, me despeço de você, desejando encontrá-lo no decorrer do dia. O irmão Gabriel Maria aqui com você na novena da Pompeia. Eu te encontro também na hora da misericórdia e no poderoso texto do combate. Deus abençoe muito você. Quem como Deus? Ninguém.